O cheiro de lavanda e madeira antiga, que por décadas foi o aroma do meu refúgio, hoje parecia uma mortalha invisível, sufocando-me lentamente dentro da minha própria casa. Cada objeto nesta vasta mansão, cada retrato na parede, parecia zombar de mim, testemunhas silenciosas da minha crescente irrelevância. Eu me sentia como um fantasma, vagando por corredores que um dia chamei de lar, mas que agora se tornaram o palco de uma conspiração sussurrada. A solidão era uma companheira constante, um frio que se instalava nos ossos e que nem o calor da lareira conseguia dissipar. Os sorrisos do meu filho Ricardo e da minha nora Sofia não alcançavam seus olhos. Eram máscaras polidas de uma cortesia cruel, projetadas para me manter dócil e alheia enquanto eles teciam seus planos nas sombras. Eles me viam não como a matriarca da família, mas como a guardiã de um tesouro que eles mal podiam esperar para saquear. Mal sabiam eles que a verdadeira guardiã era muito mais do que a frágil senhora que eles acreditavam estar manipulando. Para mais histórias de reviravoltas inesperadas e justiça implacável, siga nosso canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Minha neta Lívia, com seus 7 anos de inocência radiante, sentou-se ao meu lado no imponente sofá de veludo, seus pezinhos balançando no ar, sem tocar o chão ornamentado. Ela segurou minha mão, um gesto espontâneo de carinho que contrastava dolorosamente com a frieza calculada de seus pais. Seus dedos pequenos e quentes se entrelaçaram nos meus, que já sentiam o toque gélido da idade e da mágoa acumulada. Naquele simples contato, eu senti uma onda de amor protetor, uma necessidade visceral de garantir que sua pureza não fosse corrompida pela ganância que envenenava aquela casa. Ela olhou para mim com seus grandes olhos curiosos, alheia à tempestade que se formava ao nosso redor, e por um instante eu me permiti acreditar que talvez estivesse imaginando coisas, que a paranoia da velhice estivesse se instalando. Mas a verdade, quando veio, foi entregue com a clareza brutal que apenas uma criança pode possuir, despedaçando minha frágil esperança em 1 milhão de cacos. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Vovó, ela sussurrou, sua vozinha um segredo compartilhado entre nós. Papai e mamãe disseram que você vai morar numa casa de descanso bonita. Logo, logo. O ar pareceu se solidificar nos meus pulmões, transformando-se em vidro moído. Uma casa de descanso. Era esse o eufemismo que eles usavam para o exílio, a maneira delicada de descrever o lugar onde pretendiam me depositar, enquanto pilhavam o império que eu e meu falecido marido construímos com suor, sacrifício e uma inteligência que eles jamais reconheceram em mim. A inocência de Lívia era a arma perfeita para eles, uma adaga cravada em meu peito sem deixar marcas visíveis. Eles disseram que é porque você está esquecendo as coisas, ela continuou, sua sinceridade infantil torcendo a lâmina, e que eles vão cuidar de todo o dinheiro para você não se preocupar. Naquele momento, o gosto amargo da traição inundou minha boca, uma bile que subia pela garganta. A preocupação deles nunca foi o meu bem-estar, mas sim a velocidade com que poderiam liquidar minha autonomia e apagar minha história. Eu apenas assenti, um sorriso trêmulo e forçado se formando em meus lábios enquanto afagava seus cabelos macios. O que eu poderia dizer a ela? Como explicar a complexidade da avareza humana para uma alma tão pura? Meu coração se partiu, não apenas pela traição do meu próprio filho, mas pela forma como ele usava sua filha como um peão inocente em seu jogo cruel. Cada palavra dela era um eco das conversas que eu ouvia por trás de portas fechadas, dos olhares de pena que eles trocavam quando eu demorava a encontrar uma palavra. Eles estavam construindo uma narrativa sobre mim, a da velha senil e confusa, e agora estavam plantando essa semente na mente da minha neta. Onde foi que tudo mudou? Por que eu permiti que chegassem a esse ponto? A dor era uma pressão física no meu peito, uma mistura de tristeza profunda e uma raiva que eu havia suprimido por tempo demais.
um vulcão adormecido que começava a tremer sob a superfície da minha compostura. Ricardo e Sofia entraram na sala naquele exato momento, como se tivessem sido convocados pela minha angústia. A performance era impecável. O filho dedicado e a nora atenciosa, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. "Mamãe, você parece cansada", disse Ricardo, sua voz untada com uma falsa solicitude que me causava náuseas. "Ficamos preocupados com você. Talvez devesse descansar mais, deixar as decisões importantes conosco." Cada palavra era um tijolo no muro que eles construíam ao meu redor, isolando-me do mundo, do meu próprio legado. Sofia colocou uma xícara em minhas mãos, que tremiam não de fraqueza, mas de uma fúria contida. "É para o seu próprio bem, Elara. Queremos que você aproveite seus anos dourados sem o fardo dos negócios." O fardo. Eles ousavam chamar de fardo o trabalho de uma vida inteira, a empresa que eu ajudei a erguer do nada, nos bastidores, enquanto meu marido era o rosto público. Eles não viam uma parceira, uma arquiteta. Viam apenas um obstáculo. Bebi o chá, o líquido quente um contraste violento com o gelo que se formava em meu estômago. Eu os observava, analisando cada gesto calculado, cada palavra ensaiada. Eles me viam como um fantasma em minha própria casa, uma relíquia sentimental cuja única função era guardar as memórias que eles estavam ansiosos para reescrever. Será que a minha contribuição havia se tornado tão invisível a ponto de ser completamente apagada da história que eles contavam a si mesmos e ao mundo? Lembrei-me das inúmeras vezes em que minhas opiniões em reuniões de família foram descartadas com um aceno condescendente e um sorriso indulgente. "Ah, mamãe, os tempos são outros", dizia Ricardo, como se minha experiência de 50 anos no mercado fosse uma anedota antiquada. Lembrei-me de como eles interceptavam minhas ligações com antigos amigos e sócios, alegando que eu precisava de paz e sossego, quando na verdade estavam cortando minhas linhas de comunicação, me isolando para que eu fosse uma presa mais fácil. O veneno era administrado em pequenas doses diárias. A humilhação, portanto, não era nova, apenas estava atingindo seu ápice letal. Era uma ferida crônica, inflamada a cada dia por pequenos atos de desrespeito e desvalorização. Eu olhava para os retratos na parede da biblioteca. Meu marido, forte e sorridente, o visionário que todos celebravam. E eu ao seu lado, sempre um passo atrás, a mulher discreta, a matriarca silenciosa. Era essa a imagem que eles queriam perpetuar, a imagem que justificava seus planos. Mas eles não conheciam a mulher por trás daquele sorriso sereno. Eles não faziam a menor ideia da mente que analisou cada contrato, que previu cada crise de mercado, que tomou as decisões difíceis na calada da noite, enquanto o grande homem dormia. Como pude permitir que me reduzissem a isso? A uma figura decorativa, uma guardiã de memórias que eles estavam ansiosos para enterrar junto comigo? A dor se transformou em algo mais afiado, mais perigoso, uma clareza cortante. O golpe final veio quando eles começaram a discutir os detalhes da festa de 50 anos da empresa, um grande evento que estavam organizando sem me consultar sobre nada além de trivialidades. Sofia detalhava a lista de convidados, o buffet caríssimo, a orquestra, seus olhos brilhando com a perspectiva do status social que a noite lhe traria. "Será uma homenagem magnífica ao legado do papai", disse Ricardo, olhando para o retrato dele com uma admiração teatral. "E marcará o início de um novo capítulo para a Vértice, sob uma nova liderança." Ele não olhou para mim ao dizer isso. O recado era inequívoco, entregue com a sutileza de uma marreta. A festa não era uma celebração do passado, era o palco para a minha deposição pública, uma celebração da minha iminente irrelevância. Eles iriam me exibir como a matriarca frágil, talvez me fazer ler um discurso escrito por eles, e então me descartar. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir. Naquela noite, a insônia foi minha única companheira. As palavras inocentes de Lívia ecoavam em minha mente, não mais como uma ferida, mas como um alarme estridente,
um chamado às armas que eu não podia mais ignorar. A tristeza que me paralisara por tanto tempo começou a se dissipar, sendo substituída por uma fúria fria e calculista. Eu me levantei da cama, movida por um propósito que eu pensei ter perdido para sempre. Fui até minha escrivaninha antiga, uma peça de jacarandá que guardava mais segredos do que qualquer pessoa naquela casa poderia imaginar. Com as mãos firmes, acionei um mecanismo oculto e abri uma gaveta secreta. Um compartimento que nem meu marido conhecia. Lá dentro, envoltos em seda amarelada pelo tempo, não estavam joias ou cartas de amor. Eram documentos. Os documentos originais. A certidão de nascimento de tudo o que eles cobiçavam. A visão deles me trouxe uma clareza ofuscante. Eles me subestimaram. Acharam que a velhice havia embotado minha mente e enfraquecido meu espírito. Que erro monumental! Eles confundiram minha paciência com passividade, meu silêncio com submissão, minha dor com fraqueza. A mulher que eles tentavam apagar, a figura decorativa que planejavam colocar em uma casa bonita, era na verdade a arquiteta de tudo. E eu, e somente eu, tinha as plantas originais para provar. Olhei meu reflexo no vidro escuro da janela. As rugas contavam a história de uma vida, de perdas e de batalhas silenciosas. Mas meus olhos brilhavam com uma luz perigosa, uma chama que eu pensei ter se apagado com a morte do meu marido. A matriarca subestimada estava prestes a lembrar a todos quem realmente construiu o reino. Eles haviam me empurrado para a beira do abismo sem perceber que eu não ia cair. Eu ia voar. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A primeira ligação que fiz, pontualmente às 7 da manhã seguinte, foi para o Dr. Afonso Almeida, meu advogado pessoal e confidente por mais de 40 anos, um homem cuja lealdade eu sabia ser tão sólida e imutável quanto o mármore frio que revestia o saguão de seu escritório. A voz dele, do outro lado da linha, carregava uma genuína preocupação, um eco da distância que Ricardo vinha impondo entre nós nos últimos meses. Ele também era uma peça que meu filho tentava remover do tabuleiro. Respondi com uma calma que não sentia há anos, uma firmeza que o surpreendeu e o silenciou por um instante crucial. Marquei uma reunião para aquela mesma tarde, usando a desculpa de uma consulta médica de rotina para escapar da vigilância disfarçada de cuidado em minha própria casa. A dissimulação, descobri, era como andar de bicicleta, uma habilidade que, uma vez aprendida, jamais se esquece, mesmo que tenha ficado adormecida por décadas sob camadas de confiança e amor que agora se revelavam uma farsa. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. O trajeto até o centro da cidade foi uma experiência transformadora. O mundo do lado de fora do vidro do carro não parecia mais um borrão indistinto, um cenário para minha melancolia. Pela primeira vez em muito tempo, eu via os detalhes com uma nitidez quase dolorosa. As fachadas dos prédios, os rostos apressados dos pedestres, a dança caótica e precisa do trânsito. Cada rua e esquina me pareciam peças de um imenso tabuleiro de xadrez, e eu, que por tanto tempo me contentei em ser uma rainha confinada em seu castelo, agora me via como a jogadora que movimenta todas as peças. A névoa da tristeza e da confusão autoimposta se dissipara, dando lugar a uma clareza estratégica. A mulher que olhava seu reflexo no vidro escuro não era mais uma vítima à espera do golpe de misericórdia, mas uma general inspecionando o campo de batalha antes da ofensiva final. A dor da traição não desaparecera, mas havia sido transmutada em combustível, um gelo afiado que impulsionava cada pensamento e cada decisão. No escritório de Afonso, o cheiro familiar de couro, livros antigos e papel timbrado me envolveu como uma armadura. Aquele era um santuário de lógica e lei, o ambiente perfeito para a guerra que eu estava prestes a declarar. Coloquei minha pasta de couro sobre a imponente mesa de mogno e fui direta ao ponto, sem rodeios ou preâmbulos sentimentais. A era da fragilidade havia terminado. A validação das minhas suspeitas veio de forma imediata e contundente. Afonso não demonstrou surpresa, apenas uma resignação sombria.
Ele confessou que Ricardo o havia sondado semanas antes, fazendo perguntas hipotéticas sobre procurações, laudos de senilidade e processos de interdição. Naquela época, ele havia despistado meu filho com evasivas legais, mas a semente da desconfiança já estava plantada. Saber que eu não estava enlouquecendo, que a conspiração era real e já estava em movimento, foi o último empurrão que eu precisava. A paranoia não era um sintoma da velhice, mas um instinto de sobrevivência que despertava tardiamente. Com um gesto lento e deliberado, abri a pasta e deslizei sobre a mesa o documento que mudaria tudo. Não era um testamento, nem uma apólice de seguro. Era a certidão de nascimento da Vértice Empreendimentos, o contrato social original, amarelado pelo tempo, mas com cada palavra perfeitamente legível. Afonso ajustou os óculos, seus olhos percorrendo as cláusulas até pararem, incrédulos, na seção de composição societária. O nome do meu marido estava lá, como presidente e sócio minoritário. Mas no campo de acionista majoritário, detentor de 90% das cotas originais, estava um nome que o mundo dos negócios havia esquecido, um nome que eu mesma quase deixara para trás. Elara Neves, meu nome de solteira. O silêncio que se instalou na sala foi profundo, quebrado apenas pelo sussurro chocado do meu advogado. Aquele pedaço de papel não era apenas um documento, era a escritura do reino, e a assinatura no final era a minha. Mal sabia Ricardo o que eu estava prestes a descobrir. Expliquei a ele o pacto que eu e meu falecido marido fizemos há 50 anos, um segredo que levamos juntos por toda a vida. O capital inicial que deu origem ao império não veio dele, mas de uma herança substancial que recebi da minha avó, uma mulher à frente de seu tempo, que me ensinou sobre investimentos e autonomia. Eu tinha o dinheiro e a visão estratégica, mas naquela época o mundo dos negócios era um clube fechado para homens. Meu marido tinha o carisma, o sobrenome e a ambição. Nossa aliança foi um casamento de conveniência e, felizmente, de amor. Ele seria o rosto público, o líder carismático que todos admiravam. Eu seria a arquiteta silenciosa nos bastidores, a mente que analisava cada risco, cada oportunidade, cada contrato. A fortuna que Ricardo e Sofia tanto cobiçavam não era a herança de seu pai. Era, e sempre fora, o legado da mãe que eles consideravam um estorvo. Naquela mesma tarde, a estratégia de guerra começou a ser desenhada sobre a mesa de mogno de Afonso. A festa de aniversário da empresa, o evento que eles planejavam usar como palco para a minha deposição, seria de fato o palco, mas a peça encenada seria a minha, e o roteiro, escrito com a tinta da verdade e da justiça. O primeiro passo era reunir um arsenal de provas irrefutáveis. Pedi a Afonso que contratasse, com a máxima discrição, uma equipe de auditores forenses para vasculhar os registros financeiros da Vértice dos últimos 5 anos, com foco especial em todas as movimentações, contratos e despesas autorizadas por Ricardo. Ele, como vice-presidente, certamente havia deixado um rastro de sua ganância e má gestão. A arrogância sempre leva ao descuido, e eu contava com isso. A caçada havia começado, e a presa nem sequer sabia que estava sendo observada. De volta à mansão, retomei meu papel com uma dedicação digna de uma atriz premiada. Eu era a matriarca frágil, um pouco confusa, que sorria docemente e concordava com tudo. Cada gesto de condescendência de Sofia, cada olhar de impaciência de Ricardo, era um aguilhão que afiava minha determinação. Eu os ouvia sussurrando em cantos escuros, falando sobre laudos médicos que seriam favoráveis e sobre a necessidade de agir antes que eu fizesse alguma besteira. Eles estavam tão imersos em sua própria narrativa de minha suposta senilidade que se tornaram cegos para a realidade. Eles viam uma ovelha pronta para o abate, sem perceber a loba que se vestia com sua lã. Enquanto eles planejavam minha prisão dourada, eu construía a cela de aço onde suas ambições seriam aprisionadas para sempre. Cada dia era um passo a mais na minha teia, e eles se enredavam mais a cada movimento.
Os primeiros relatórios dos auditores chegaram através de um canal seguro que Afonso estabeleceu. Eram ainda mais incriminadores do que eu esperava. Sofia, que ocupava um cargo de diretora de marketing criado especialmente para ela, usava o cartão de crédito corporativo como se fosse uma fonte inesgotável de recursos pessoais. Viagens de luxo disfarçadas de prospecção de mercado, joias e roupas de grife lançadas como despesas de representação, até mesmo a reforma de sua casa de campo faturada como uma melhoria em uma das propriedades da empresa. A vulgaridade de sua ganância era espantosa. Ela não era apenas uma nora manipuladora, era uma ladra comum, e suas impressões digitais estavam por toda parte. Guardei cada extrato, cada nota fiscal fraudada. Cada um deles era um prego a mais no caixão que eu preparava para suas reputações. A investigação sobre Ricardo revelou algo ainda mais perigoso. Ele não estava apenas desviando dinheiro, estava ativamente dilapidando o patrimônio que eu passei a vida construindo. Os auditores descobriram negociações secretas para a venda de 2 subsidiárias estratégicas da Vértice, empresas que eram a espinha dorsal de nossa lucratividade. Ele as estava oferecendo a um conglomerado concorrente por uma fração de seu valor de mercado. O motivo era claro: um acordo paralelo, uma comissão vultosa que seria depositada em uma conta offshore. Ele não queria apenas herdar o império, estava disposto a vendê-lo em pedaços para acelerar seu enriquecimento pessoal. A traição não era apenas contra mim, mas contra o legado, contra cada funcionário que dependia da solidez daquela empresa. A raiva deu lugar a uma frieza cirúrgica. Emoção era um luxo que eu não podia mais me permitir. Então, no meio de uma pilha de dados financeiros e contratos, a equipe de Afonso encontrou a joia da coroa, a prova irrefutável que transformaria minha vingança de uma disputa familiar em uma execução pública incontestável. Era um e-mail enviado da conta pessoal de Ricardo para a de Sofia. O assunto era preparativos para a tranquilidade da mamãe. No corpo da mensagem, ele anexava o rascunho de um pedido de interdição judicial, preparado por um advogado sem escrúpulos, e comentava com um sarcasmo cruel sobre os próximos passos. A frase final, no entanto, foi o que selou seu destino. Com o laudo do Dr. Martins, a velha senhora nem vai perceber o que a atingiu antes de estar assinando tudo e fazendo as malas para o spa de luxo. Afonso imprimiu a troca de mensagens e a colocou na minha frente. Era a crueldade deles, documentada e assinada. Era a minha arma mais poderosa. Com a posse daquele e-mail, a segunda fase do meu plano foi posta em ação. Era hora de reativar alianças adormecidas e semear a dúvida entre os pilares da empresa. Instruí Afonso a organizar encontros discretos com os 3 membros mais antigos do Conselho de Administração, homens que haviam começado suas carreiras ao lado do meu marido, mas que me conheciam dos primórdios. Eles me viam como a viúva recatada, mas também se lembravam da minha presença silenciosa em jantares e reuniões cruciais do passado, das perguntas pertinentes que eu fazia quando todos estavam focados apenas no carisma do meu esposo. Eles não sabiam de toda a verdade sobre a fundação da empresa, mas sabiam que minha opinião, embora raramente expressa em público, sempre fora ponderada e valiosa. Era nessa memória que eu iria apostar. Encontrei-me com cada um deles individualmente, em locais neutros e discretos, longe dos olhos e ouvidos da mansão. Não revelei minha carta principal, a prova da minha propriedade majoritária. Isso seria guardado para o grande finale. Em vez disso, apresentei-lhes uma versão cuidadosamente selecionada das descobertas da auditoria. As tentativas de venda dos ativos estratégicos, as inconsistências nos balanços financeiros, o estilo de vida extravagante de Ricardo e Sofia, completamente incompatível com seus salários declarados. Eu não os acusei diretamente. Apenas apresentei os fatos como uma preocupação de acionista, a viúva zelando pelo legado do marido. Plantei a semente da desconfiança, regando-a com fatos e números. Vi a inquietação crescer em seus olhos,
Eles eram homens de negócios experientes e sabiam reconhecer os sinais de uma gestão fraudulenta e perigosa. A lealdade deles estava sendo testada. Enquanto eu tecia minha rede no mundo corporativo, Sofia, em sua feliz ignorância, se ocupava com os preparativos para a grande festa. Ela me abordava com amostras de tecidos para as toalhas de mesa e opções de cardápio, sua voz pingando a condescendência de quem consulta uma criança para mantê-la entretida. Em uma tarde, ela me mostrou 2 arranjos de flores, perguntando qual eu preferia para a mesa de honra. Eu sorri, apontei para um deles e disse que era adorável, enquanto minha mente repassava os detalhes da apresentação de slides que Afonso estava montando. Ela me consultou sobre o menu, sugerindo com um ar de falsa preocupação que talvez fosse melhor pedir uma sopa para mim, algo mais leve e fácil de digerir. Mal sabia ela que o banquete que eu estava preparando seria de fato muito difícil para eles engolirem. O plano para a noite do evento foi refinado até a perfeição. Seria um ato de aniquilação corporativa e social, executado com a precisão de um cirurgião e a frieza de um juiz. Nada de gritos, nada de lágrimas, nada de cenas histéricas que poderiam ser atribuídas à minha suposta instabilidade emocional. Apenas a apresentação metódica e inegável dos fatos diante de uma plateia de centenas de pessoas, a elite empresarial, a imprensa especializada, os parceiros de negócios e os amigos da família. A humilhação deles seria pública, documentada e televisionada pelos telões gigantes do salão. Afonso finalizou a apresentação de slides. O contrato social, o organograma original, os extratos bancários de Sofia, as propostas de venda de Ricardo e, como golpe de misericórdia, o e-mail cruel. A vingança não seria um prato servido frio, seria um espetáculo de alta tecnologia. Na véspera da festa, uma calma gélida se apoderou de mim. O medo e a incerteza haviam desaparecido completamente, substituídos por um senso de propósito inabalável. Fui ao meu closet e ignorei os vestidos de tons pastel e tecidos fluidos que Ricardo e Sofia esperavam que eu usasse. Em vez disso, escolhi um conjunto de calça e paletó de veludo azul marinho, uma peça que eu não usava há anos, uma armadura que exalava poder e controle. Ensaiei meu discurso em frente ao espelho, não para decorar as palavras, mas para polir o tom, calmo, controlado, implacável. Eu estava fazendo aquilo por mim, pela minha dignidade roubada e pelo meu legado que tentaram apagar. Mas, ao olhar para a foto de Lívia em minha mesa de cabeceira, eu sabia que também estava fazendo por ela, para garantir que ela nunca aprendesse com os pais que a lealdade é uma fraqueza e o amor, uma transação. Eles não podiam imaginar o que eu estava prestes a lhes ensinar. O salão de festas do hotel de luxo era um espetáculo de opulência calculada. Um universo à parte, onde o brilho dos lustres de cristal competia com o das joias caríssimas que adornavam os convidados. O ar vibrava com o zumbido de conversas estratégicas e o tilintar de taças de champanhe, uma sinfonia da elite que Ricardo e Sofia tanto ansiavam em reger. Eles se moviam pelo ambiente não como anfitriões, mas como monarcas recém-coroados, distribuindo sorrisos que eram mais transações do que gestos de cordialidade. Ele, com seu terno impecavelmente cortado, exalava a autoconfiança de um herdeiro que acredita que o mundo lhe pertence por direito de nascença. Ela, envolta em um vestido que parecia tecido com luz líquida, flutuava entre os grupos, seus olhos brilhando com um triunfo prematuro, a personificação da ambição desmedida. Eles eram o centro daquele universo, e a gravidade de sua arrogância mantinha todos os outros em órbita, sem saber que estavam prestes a testemunhar o colapso de uma estrela. Minha chegada foi deliberadamente discreta, um contraponto silencioso à grandiosidade do evento. Acompanhada por Afonso, que se movia com a gravidade de um executor testamentário, entrei no salão sem causar alarde. A maioria dos convidados, figuras importantes do mercado e da sociedade, me ofereceu um aceno de cabeça polido, um cumprimento respeitoso, mas distante, o tipo de deferência que se concede a uma relíquia do passado, uma peça de museu a ser admirada,
mas não tocada. Eu era a viúva de um grande homem, um apêndice sentimental de sua história, e era exatamente essa a percepção que eu havia cultivado e que agora usaria como minha principal arma. Sentei-me à mesa de honra, um sorriso sereno e indecifrável em meus lábios, enquanto observava a performance deles, absorvendo cada palavra de louvor que recebiam, cada brinde falso, em nome do legado que estavam prestes a profanar. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Após uma série de discursos laudatórios de parceiros de negócios e figuras políticas, o mestre de cerimônias anunciou o momento mais aguardado da noite. Ricardo foi chamado ao palco sob uma salva de palmas. Ele caminhou até o púlpito com a confiança inabalável de quem já se considera o vencedor, o herdeiro legítimo do trono. Agradeceu a presença de todos com uma humildade ensaiada, falou sobre a visão extraordinária de seu pai e a importância de honrar a memória daquele que, segundo ele, havia construído sozinho aquele império a partir do nada. Sua voz, treinada para projetar autoridade e carisma, ressoava pelo salão, tecendo uma narrativa heróica que me excluía completamente, relegando-me ao papel de uma espectadora silenciosa da saga de sua família. Cada palavra era uma pá de cal sobre a minha história, e eu a deixei cavar sua própria cova. Meu pai construiu esta empresa com suor, sacrifício e uma genialidade inigualável, declarou ele, a voz embargada por uma emoção teatral que convenceu a todos, exceto a mim. E agora é meu dever sagrado, minha maior honra, levar esta tocha adiante para um futuro ainda mais próspero, ainda mais brilhante. Ele fez uma pausa, varrendo o público com um olhar que prometia uma nova era de conquistas. Este é um novo tempo para a Vértice, um tempo de liderança moderna, de decisões arrojadas, de uma gestão livre das amarras e sentimentalismos do passado. A indireta era uma navalha, afiada e precisa, destinada a mim. As amarras do passado, a figura senil e apegada às tradições, era eu. Ele ergueu sua taça, o cristal brilhando sob os holofotes. Um brinde ao futuro, um brinde à nova Vértice. Antes que o coro de saúde pudesse ecoar pelo salão, eu me levantei. Meu movimento foi lento, deliberado, mas carregado de um peso que atraiu todos os olhares. Afonso, ao meu lado, fez um sinal discreto para o técnico de som e luz que já estava a postos. O silêncio se espalhou como uma onda de choque, começando na minha mesa e se propagando até o último canto do salão. Caminhei em direção ao palco, meus passos firmes sobre o carpete macio. A confusão no rosto de Ricardo era uma obra de arte, uma mistura de surpresa, irritação e um pingo de pânico. Ele não sabia o que eu estava fazendo, mas seu instinto lhe dizia que o roteiro da noite havia sido irrevogavelmente alterado. A matriarca decorativa estava saindo de sua moldura, e o ar na sala ficou rarefeito com a antecipação. Ricardo, querido, seu discurso foi verdadeiramente comovente, comecei, minha voz saindo clara e firme do microfone de lapela que eu já usava sob o paletó. A calma em meu tom era mais assustadora do que qualquer grito. Mas ele contém algumas imprecisões históricas que eu, como a principal interessada e guardiã do passado, sinto a obrigação de corrigir, em nome da verdade. Sofia, em sua mesa, fez menção de se levantar, talvez para me escoltar de volta ao meu lugar como se eu fosse uma criança perdida. Mas a mão firme de Afonso em seu braço a deteve, um gesto sutil, mas que era uma ordem inequívoca. Atrás de mim, o imenso telão que exibia o logotipo da Vértice piscou. A tela ficou preta por um segundo, e então uma nova imagem surgiu. A cópia digitalizada de um documento antigo, amarelado pelo tempo. Este documento, eu disse, apontando para o telão com um gesto elegante, enquanto todos os pescoços se viravam para ver. É o contrato social original da Vértice Empreendimentos, datado de 50 anos atrás. Um murmúrio de curiosidade percorreu a plateia. Minha linguagem era agora puramente factual,
desprovida de qualquer emoção, como se eu estivesse apresentando um relatório em uma reunião de conselho. Como os senhores podem observar, se olharem atentamente para a cláusula de composição societária, o capital inicial, a semente que deu origem a tudo o que celebramos esta noite, não veio do meu falecido e amado marido, veio de mim. A acionista majoritária, detentora de 90% das cotas desde o primeiro dia, sempre fui eu. Elara Neves, meu nome de solteira. O murmúrio se transformou em um suspiro coletivo de espanto. O rosto de Ricardo, antes inflado de uma autoconfiança inabalável, perdeu toda a cor, adquirindo a tonalidade pálida e serosa de uma estátua de mármore prestes a se estilhaçar. Seus olhos, fixos no telão, não registravam apenas a informação. Eles refletiam o colapso de toda a sua realidade, a demolição da fundação sobre a qual ele construiu sua identidade e sua arrogância. Sofia parecia ter sido atingida por um raio invisível. Sua boca se abriu em um "oh", silencioso de puro horror, o brilho de seu vestido agora parecendo uma zombaria cruel. A verdade, apresentada de forma tão crua e documental, era uma força da natureza, e eles estavam no epicentro do terremoto. A base do poder deles não era sólida como rocha, era areia. E a maré da verdade estava subindo rapidamente, arrastando tudo consigo. Meu marido foi um parceiro brilhante, o rosto carismático e a força de vendas da nossa visão conjunta. Continuei, minha voz mantendo o mesmo tom controlado, enquanto o slide mudava para mostrar o organograma original da holding, com meu nome no topo, em uma posição que ninguém ali jamais imaginara. Mas a estratégia de longo prazo, as decisões financeiras cruciais, o capital de risco e, consequentemente, o controle acionário, sempre foram meus. Era um pacto privado, um segredo que guardamos por 50 anos para navegar em um mundo de negócios que não estava pronto para uma mulher no comando. Eu era a arquiteta silenciosa, ele, o magnífico construtor. Mas não se enganem, a dona da obra sempre fui eu. Eu estava reescrevendo a história diante de seus olhos, não com sentimentos, mas com fatos de cartório. Nos últimos meses, prossegui, e a temperatura na sala pareceu cair vários graus. Ricardo e Sofia têm demonstrado uma preocupação comovente com a minha saúde mental e minha capacidade de gerir meu próprio patrimônio. O sarcasmo era tão sutil que se disfarçava de preocupação genuína, tornando o golpe ainda mais letal. Tanta preocupação, de fato, que eles se adiantaram em preparar alguns documentos para, como eles mesmos dizem em suas correspondências privadas, me poupar do fardo e garantir minha tranquilidade. O slide seguinte foi o golpe de misericórdia, o e-mail. A troca de mensagens entre Ricardo e Sofia com o rascunho do pedido de interdição. A frase dele, projetada em letras garrafais para que todos pudessem ler, ecoou no silêncio mortal. Com o laudo do doutor. Martins, a velha senhora nem vai perceber o que a atingiu. Um suspiro agudo de choque varreu o salão. Era audível, físico, como se o ar tivesse sido arrancado de centenas de pulmões ao mesmo tempo. O constrangimento era tão espesso que podia ser fatiado. Vi rostos conhecidos, amigos de longa data da família, virando-se para olhar para Ricardo e Sofia com uma expressão de puro desgosto. A humilhação deles não era apenas sobre poder e dinheiro, era sobre caráter, sobre a crueldade exposta de forma tão inequívoca. Eles não eram apenas herdeiros ambiciosos, eram conspiradores, filhos ingratos, e a prova estava ali para que todo o seu círculo social testemunhasse. Sofia cobriu o rosto com as mãos, não de vergonha, mas como um animal encurralado que tenta se esconder da luz dos faróis antes do impacto final. Além de planejarem minha interdição civil, eles também se adiantaram em dilapidar o patrimônio que acreditavam já ser deles. Continuei, implacável. Uma sucessão rápida de slides começou a piscar no telão,
extratos do cartão de crédito corporativo de Sofia detalhando despesas pessoais exorbitantes disfarçadas de custos de marketing, propostas confidenciais de venda de subsidiárias estratégicas, negociadas por Ricardo por uma fração de seu valor real, com comissões destinadas a contas no exterior. Cada slide era um prego no caixão de suas reputações. Eu não estava apenas os expondo como filhos cruéis, mas como gestores incompetentes e fraudulentos. A destruição era total, abrangendo tanto a esfera pessoal quanto a profissional. Afonso havia preparado um espetáculo de aniquilação documental, e eu era a narradora serena de sua queda. Virei-me lentamente para encarar meu filho, que permanecia paralisado no púlpito. Seus olhos, antes faiscantes de arrogância, agora estavam vazios, cheios de um pânico abjeto que eu nunca tinha visto antes. A máscara de poder e controle havia se desintegrado, revelando o homem fraco e desesperado por baixo. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O que ele poderia dizer? Como poderia refutar as provas que brilhavam atrás de mim, a verdade incontestável de seus próprios atos? Eu me aproximei dele, minha voz agora um pouco mais baixa, mas ainda amplificada para que todos ouvissem. Você não estava levando uma tocha adiante, Ricardo. Você estava ateando fogo na casa que eu construí com as minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, enquanto você ainda nem existia. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, uma mortalha sobre o que antes fora uma celebração. Ninguém se mexia, ninguém ousava respirar. O único som era o zumbido suave do projetor, que mantinha a prova final da traição deles suspensa no ar para que todos vissem. Eu me afastei de Ricardo e me voltei novamente para a plateia, para os rostos chocados dos sócios, investidores e amigos. Era a hora do ato final, da restauração da ordem. Portanto, em vista dos fatos aqui apresentados, gostaria de fazer um anúncio oficial. Fiz uma pausa, deixando a tensão atingir seu clímax insuportável, saboreando o poder daquele momento, o poder que eles tentaram me roubar e que eu estava tomando de volta, multiplicado por 1000. A partir desta noite, eu, Elara Neves, reassumo plenamente minhas funções como presidente do Conselho de Administração e CEO da Vértice Empreendimentos. A declaração caiu como uma sentença. O Dr. Afonso Almeida iniciará uma auditoria forense completa e independente em todas as operações da empresa amanhã, às 8 horas da manhã. Olhei diretamente para a mesa, onde Sofia ainda estava sentada, petrificada. E como minha primeira decisão executiva, informo que o cargo de vice-presidente, assim como o de diretora de marketing, estão vagos a partir deste exato momento. Os seguranças irão escoltar os ex-ocupantes para fora do evento. Com isso, me virei e saí do palco, deixando para trás a ruína de seus planos e a carcaça fumegante de suas reputações. A guerra havia acabado. Eu venci. Eu não esperei pelo final da festa, nem pela debandada constrangida dos convidados. Deixei o salão com a mesma discrição com que entrei, acompanhada por Afonso, sentindo o ar frio da noite como um bálsamo purificador na pele. O caminho de volta para casa, dentro do silêncio acolhedor do carro, foi a verdadeira celebração. Não havia necessidade de palavras. A vitória era um sentimento palpável, uma energia que preenchia o espaço entre nós. Cada semáforo vermelho, cada rua vazia que cruzávamos, parecia marcar o fim de um capítulo sombrio e o início de uma nova era. A inversão de poder fora completa, executada não com a brutalidade de uma explosão, mas com a precisão silenciosa de uma lâmina cirúrgica. Eu não estava fugindo de uma humilhação. Estava voltando para o meu quartel-general, para o centro do meu poder recém-reivindicado, com a calma de uma general que acabara de vencer a batalha decisiva da guerra. Quando as portas da mansão se abriram para mim, o ambiente parecia completamente transformado. O cheiro de lavanda e madeira antiga, que antes me sufocava com a sensação de irrelevância, agora era o aroma do meu santuário, do meu território reconquistado.
percorri os corredores longos e silenciosos, não mais como um fantasma assombrando as próprias memórias, mas como a soberana inspecionando seu reino. Cada objeto, cada quadro, parecia me saudar, testemunhas de uma justiça que finalmente se manifestara. Fui diretamente para a biblioteca e me sentei na imponente poltrona de couro que pertencera ao meu marido, o lugar de onde as decisões eram tomadas. Servi-me de uma dose de uísque, o líquido âmbar um fogo suave em minha garganta, e esperei. Eu sabia que eles viriam. A casa não era mais o palco da minha prisão, era a corte onde a sentença final seria proferida. Eles chegaram horas depois, não como os monarcas arrogantes da festa, mas como espectros despojados de toda a sua glória artificial. Encontraram-me exatamente onde eu queria que me encontrassem, na cadeira do poder, sob a luz suave de um abajur que iluminava apenas o essencial. Ricardo, com o rosto pálido e os ombros curvados, tentou iniciar a conversa com a única arma que pensou ainda possuir: o apelo emocional. "Mãe!" Ele começou, a voz rouca, uma sombra patética de sua antiga autoconfiança. Eu o interrompi com um gesto de mão, meu tom tão gélido quanto o gelo no meu copo. "Não! Não me chame de mãe! A mulher que você chamava assim, a figura frágil e confusa que você criou em sua mente, você tentou enterrá-la viva. Você está falando com a dona Elara Neves, a acionista majoritária da empresa que você tentou destruir, sua ex-chefe." Sofia, percebendo que o caminho da familiaridade estava bloqueado, tentou a rota da vitimização, desabando em lágrimas ensaiadas que já não tinham poder algum sobre mim. "Elara, por favor, nos perdoe", ela soluçou, o vestido caríssimo agora amassado e manchado pela sua queda. "Foi tudo um terrível mal-entendido. Nós só queríamos o seu bem, proteger você." A performance era tão transparente que chegava a ser insultuosa. "Eu sei exatamente o que vocês queriam", cortei-a, minha voz calma e cortante, desprovida de qualquer emoção. "Vocês queriam poder, queriam o dinheiro e queriam o status, e estavam dispostos a me apagar da existência para consegui-los. O perdão não está sobre a mesa. A reconciliação é uma fantasia que não me interessa. Traições desta magnitude não se curam com desculpas, elas amputam relações permanentemente. Agora vocês vão ouvir em silêncio o que eu quero." Meu primeiro decreto foi entregue com a clareza de uma ordem executiva. Vocês têm até o final do mês para desocupar esta casa e remover todos os seus pertences pessoais. A partir de hoje, suas chaves e acessos estão revogados. O choque em seus rostos foi profundo, a compreensão de que o chão sob seus pés estava literalmente sendo removido. "Esta mansão", continuei, explicando o óbvio como se falasse com crianças, "assim como os carros que estão na garagem e os cartões de crédito que vocês usavam com tanto entusiasmo, são propriedades da Vértice Empreendimentos, benefícios corporativos. Como seus contratos de trabalho foram sumariamente rescindidos esta noite, por justa causa, vocês não têm mais direito a nenhum deles." Eu estava desmantelando, peça por peça, o castelo de cartas que eles construíram com a minha fortuna, deixando-os apenas com a poeira de suas ambições. A segunda sentença dizia respeito ao futuro financeiro deles, o verdadeiro Deus que eles adoravam. Quanto às ações que meu falecido marido lhes deixou em testamento, não contem com elas. O Dr. Afonso já está preparando uma ação judicial para anular a transferência, com base na comprovação de má gestão fraudulenta e conspiração para lesar os interesses da acionista majoritária. Ele acredita, e eu concordo, que temos um caso extremamente sólido. Vocês não apenas tentaram me roubar, mas também puseram em risco a solidez de todo o conglomerado com suas negociações secretas e irresponsáveis. Eu não estava apenas os expulsando do paraíso, estava garantindo que eles jamais pudessem usar qualquer parte do meu legado para reconstruir suas vidas luxuosas. A justiça, para ser completa, precisava ser também financeira. Desesperado, encurralado, Ricardo jogou sua última e mais desprezível cartada, a única coisa que ainda nos unia. "E a Lívia?"
Ele perguntou, a voz um fio trêmulo, tentando usar a própria filha como um escudo humano ou uma moeda de troca. Meu coração se contraiu por um instante, a única fissura em minha armadura de gelo. Lívia é a única vítima inocente em toda esta história sórdida, respondi, meu tom suavizando por um momento, mas minha resolução permanecendo de aço. E é por isso que ela ficará comigo, se assim desejar quando tiver idade para compreender. Proverei a ela a melhor educação, um futuro seguro e, acima de tudo, um lar baseado em valores que vocês desconhecem: lealdade, respeito e amor genuíno. Ela não será criada para ver as pessoas como obstáculos ou recursos a serem explorados. Eu me levantei, sinalizando o fim da audiência. O acesso de vocês a ela será estritamente supervisionado e condicional ao comportamento de ambos. Não permitirei que a envenenem com sua ganância ou a usem em seus jogos manipuladores. Vocês destruíram a confiança, o pilar de qualquer relação, e as consequências disso são permanentes. Eles me olhavam com uma mistura de ódio e desespero, finalmente compreendendo a totalidade de sua derrota. Eles não haviam perdido apenas o dinheiro e o poder. Haviam perdido a família, o respeito e qualquer direito de ditar os termos de suas próprias vidas. A dinâmica de poder não estava apenas invertida. O tabuleiro de xadrez em que jogávamos fora virado e as peças deles varridas para o esquecimento. Deixei-os na biblioteca, atordoados e quebrados, e caminhei até a grande janela da sala de estar que dava para os jardins. Os primeiros raios de sol começavam a despontar no horizonte, pintando o céu com cores de promessa e renovação. Era o amanhecer do meu novo reinado. A mulher que me encarava no reflexo do vidro não era mais a matriarca frágil, a sombra silenciosa. Era uma rainha em seu próprio direito, forjada no fogo da traição e temperada pela força de uma vontade inabalável. Eu não havia buscado uma vingança destrutiva, mas a restauração da ordem, a implementação da justiça e a recuperação da minha paz. A dignidade que eles tentaram roubar não apenas fora restaurada, ela agora era a minha coroa, invisível e inquebrável. O legado silencioso finalmente encontrara sua voz, e ela era um trovão. A jornada foi dolorosa, uma prova de que as piores batalhas são travadas não em campos abertos, mas nos corredores silenciosos de nossas próprias casas. Mas a força que descobri em mim, a clareza que encontrei na beira do abismo, provou que nunca é tarde para reescrever o próprio destino. A subestimação dos outros pode se tornar nossa maior arma, pois nos permite planejar nas sombras enquanto eles celebram vitórias prematuras sob os holofotes. Minha história é um lembrete de que o verdadeiro poder não está no barulho que fazemos, mas na solidez de nossas fundações e na coragem de defender aquilo que construímos, mesmo que tenhamos que lutar contra nosso próprio sangue. Para mais histórias de quem deu a volta por cima e retomou o controle de sua vida, siga nosso canal e ative as notificações. A justiça pode tardar, mas ela não falha.